Eu queria começar minha manifestação de hoje aqui da tribuna do Senado registrando uma sugestão importante trazida pela Folha de São Paulo, de lavra do jornalista Marcelo Soares, onde eles sugerem que a aeronáutica abra uma janela de transparência para registrar o uso dos equipamentos dos aviões que são utilizados normalmente pelos ministros e agentes públicos, também pela mesa aqui do Senado, da Câmara, e nós acabamos de ter uma denúncia envolvendo o presidente do Senado de que teria utilizado avião da Força Aérea Brasileira para uso particular, e também do presidente da Câmara. Ora, atendendo essa sugestão do jornalista Marcelo Soares, eu estou encaminhando um ofício ao ministro Jorge Arce, da Controladoria, para que ele, então, articule, junto com a aeronáutica, uma janela de transparência para registrar esses voos com os passageiros, o destino desses voos e também o custo, quanto é que custa um voo nos aviões da FAB, não é, que servem ao Poder Executivo e o Poder Legislativo. Então, feito o registro, senhora presidente, eu gostaria de me referir, até porque essa preocupação com a transparência vem de longas datas, não é? Desde meu período de prefeito de Macapá até a aprovação e a promulgação da Lei Complementar 131, a Lei da Transparência, de nossa autoria, que determinou a exposição em tempo real de todas as receitas e despesas públicas. Por isso, faço aqui esse encaminhamento e comunico a essa Casa de que estou solicitando ao ministro Jorge Arce que tome providências junto à aeronáutica para que faça o registro do uso desses equipamentos. Até porque o Brasil tem uma tradição de uso patrimonialista dos equipamentos, daquilo que é público, de forma privada. E eu acho que a sociedade já não tem mais por que tolerar esse comportamento. Mas a preocupação, nesse momento, com reflexão enorme aqui nessa Casa, é com a pressão vinda das ruas. E como não existe democracia sem pressão popular, os resultados nós estamos conferindo aqui. Essa Casa nunca trabalhou tanto, nunca aprovou tantos projetos como tem feito nos últimos dias. E a minha preocupação é que o povo não tire os pés da rua, porque se baixar o clamor popular, é arriscado que também baixe aqui o desempenho nosso na aprovação de projetos importantes para a sociedade, assim como na Câmara. Mas mais do que aprovar leis, fundamental, me parece, é o cumprimento dessas leis. É aí que nós temos uma enorme dificuldade. As leis valem para uns e não valem para outros, as leis que pegam e outras leis que não pegam. É verdade que o clamor popular tem razão de ser, mesmo que a democracia tenha feito um enorme bem para esse país. Em vários aspectos, a sociedade brasileira melhorou. Mas eu não vou destacar os que melhoraram, eu vou destacar exatamente aqueles que se deterioraram ao longo desses anos. E os dois que eu considero que mais complica, que mais causa dor de cabeça para o cidadão comum e mais preocupação é a violência urbana, principalmente a ameaça à vida das pessoas, os homicídios e, claro, o transporte urbano, transporte coletivo urbano. São duas questões fundamentais na vida daqueles que vivem nos centros urbanos, nas nossas cidades, e que não têm políticas públicas nacionais. Não existe política nacional de segurança pública e, muito menos, de mobilidade urbana ou de transporte urbano. Então, são dois aspectos fundamentais que me parece que é decisivo que nós tenhamos uma resposta para isso. Veja, no caso da violência urbana, o levantamento feito pelo SEBELA
mostra que de 1980 até 2010 morreram, resultado de disparo de arma de fogo, 800 mil pessoas. Que de 1980 a 2010, os crimes passaram de 8.710 mortes por disparo de arma de fogo lá em 1980 para 38.892 em 2010. E a média nesses últimos 10 anos 39 mil pessoas mortas por disparo de arma de fogo a cada ano no país. É um estado de guerra permanente. Morre mais gente por ano no Brasil do que em qualquer guerra no Oriente Médio. Portanto, essa é uma preocupação da sociedade. Algumas pesquisas apontam que um índice alarmante de pessoas, mais de 70% das pessoas temem morrer assassinadas, ou com balas perdidas, ou com assaltos, enfim. Esse é um problema que tem que ser combatido. Nós temos que ter uma política nacional de segurança pública. Nesse sentido, ontem conversei com o senador Aécio Neves, que é o relator da PEC 24. Ele, então, na terça-feira, deve dar entrada com o seu relatório na CCJ. É uma proposta de política nacional de segurança pública em auxílio aos estados que hoje são responsáveis por essas políticas. No que diz respeito a transporte urbano, é preciso uma avaliação imediata do sistema de concessão para o setor privado da exploração do transporte urbano. É preciso estudar para saber os resultados. Em que resultou esse modelo? Porque me parece que dos países desenvolvidos, dos países de capitalismo avançado, o sistema de transporte coletivo desses países não é regime de concessão privada. O sistema é exclusivamente estatal. Assim é na França, com quase 95% do sistema de transporte coletivo. O centro do capitalismo global, da iniciativa privada, mas lá transporte coletivo é público. Senador Cícero Lucena, o Brasil é um dos raros casos em que se concedeu a exploração de transporte coletivo para a iniciativa privada, cujo objetivo único é o lucro. Daí o caos que nós estamos vivendo. Ouço com atenção o senador Cícero Lucena. Capiberibe, como sempre, o senhor, ao subir essa tribuna, sobe para tratar de assunto com muita sensibilidade e também com muita responsabilidade. Um dos itens que as ruas clamou, e se você tiver a oportunidade de ter lido a Veja, a página amarela, um jovem que simboliza um pouco desse movimento, ele disse que não está brigando. As ruas não foram as ruas por centavos. Eles foram para cobrar gerenciamento, eficiência, honestidade, o governo funcionar, cada cidadão cumprir o seu papel, quer seja na área da saúde, quer seja na área da educação, quer seja na mobilidade urbana, que Vossa Excelência traz esse tema aqui no seu pronunciamento, quer seja a questão da segurança. Eu acrescento a seca e o abandono ao Nordeste, e tantos outros itens que precisam ter andamento. A rua tem clamado, por exemplo, dessa casa, aprovação de projetos que estão dormindo, mas não está pedindo para ser aprovado projetos ruins, sem debates, sem discussão, sem ouvir nas comissões, tá certo? Os prós e os contras de cada tema que lá está sendo pautado. As ruas estão cobrando responsabilidade.
E Vossa Excelência está dizendo algo que nós temos que discutir a mobilidade como um todo. Não é aprovar passe livre, que é importante e fundamental, mas quem vai pagar essa conta? E que tamanho está essa conta? Essa conta está honesta por parte do preço que as empresas concessionárias estão apresentando? É interessante que se reduziu 10 centavos de uma cidade, reduziu 15 em outras não respondeu, mas ninguém foi a fundo para discutir a planilha que está sendo praticada nessas concessões. O primeiro cálculo e o cálculo direto está sendo na redução da desoneração ou no que o poder público está disposto a pagar, mas não em verificar se essas planilhas estão sendo honestas na sua composição, se o número de passageiro que está sendo transportado é o verdadeiro ou está sendo escondido porque influencia no preço. E, consequentemente, também nos tributos que é pago pelos proprietários de empresas privadas. Então, esse debate que as ruas está nos ensinando é para que haja transparência, aprofundamento, verificação se o preço que o povo está pagando ou se tem novos modelos internacionais ou exemplos exitosos no nosso país que possa efetivamente ser adotado como padrão brasileiro do custo da mobilidade urbana. Obrigado, senador. Eu fui prefeito da minha cidade, senador. Prefeito da minha cidade. E eu trabalhei, como me diziam, isolado politicamente. Eu não recebi um único centavo de transferência, seja do governo do Estado ou da União Federal. Trabalhei exclusivamente com recursos municipais. Senador Capiberibe, é porque o senador Petax é o próximo, Vossa Excelência está falando em comunicação inadiável, não teria nem como fazer a parte, mas a mesa é assim. Vou encerrar, senadora. Obrigada. Só para responder ao senador Cícero Lucena, que colocou uma questão fundamental. Não teve. Fui governador também, sem transferências da União Federal. Mas eu acabei com o loteamento dos cargos. Não havia loteamento, havia mérito. E isso muda tudo. Eu acho que um tema que nós temos que discutir aqui, se nós quisermos ouvir as vozes da rua, é limitar o número de cargos comissionados. Não podemos chegar e mudar tudo. Não é possível, porque você vai ensinar a gerir o Estado de novo, e acabar com as emendas parlamentares. Aí sim nós vamos ter independência. Não tenho nenhuma indicação do governo federal. Apoio o governo, sim, mas não tenho nenhuma indicação. E, por último, eu queria encerrar. Se eu pudesse, e se alguém me consultasse, se eu estivesse lá próximo da presidente Dilma, eu diria que esse é o momento de pensar menos na reeleição. Deixa de lado a reeleição. Eu acho que é hora de responder a demanda da rua, mas não só a demanda da rua, as demandas desse país. Eu acho que a presidente Dilma poderia dizer, olha, eu não quero mais ouvir falar de reeleição, eu quero ouvir falar de solução para o país. Isso eu gostaria enormemente, se eu estivesse próximo da presidenta, eu gostaria de dizer, e se alguém ouviu isso, diga à presidenta que daqui para frente ela não vai mais conversar sobre reeleição, ela vai conversar sobre o país. Muito obrigado.